Olá, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do FIT, um podcast onde a gente junta o conhecimento dos colaboradores do FIT com convidados especiais. E hoje eu estou aqui com o Fábio, colaborador do FIT, e com a Lívia, convidada super especial. Tudo bem? Tudo jóia, muito obrigada pelo convite. Vamos ver o que a gente vai conversar hoje. O que a gente vai conversar hoje? O episódio hoje, vocês que são especialistas de saúde, a gente vai falar sobre as health techs, né? E as dificuldades que elas têm para serem aceleradas, para entrarem no mercado, né? Então, hoje o nosso episódio é sobre startups, especificamente da área de saúde. Fábio, o que você faz aqui no FIT hoje? Bom, oi para todo mundo. Eu estou como pesquisador em saúde no FIT, né? E hoje eu trabalho principalmente com aceleração de startups, né? A gente trabalha também eu trabalho também na área de capacitação em temas tecnológicos como IA e IoT e também geração de conteúdo técnico, informativo. Né? Ah, legal. E você, Lívia? Bom, atualmente estou como coordenadora de alguns dos programas do Parque Tecnológico de Sorocaba. Já tive algumas passagens pelo Sebrae, pelo Senai e conheci o Fábio também na nossa pós-graduação em Ciências Farmacêuticas. Então, sou farmacêutica, mestra e doutora em Ciências Farmacêuticas. Foi lá que a gente se conheceu e hoje estou aqui também para conversar um pouquinho entre amigos. Ah, que legal. Não, é engraçado que você, já pensando assim na formação de vocês, né, farmacêuticos, né, você falou, poxa, é engraçado como vocês dois acabaram se relacionando profissionalmente nessa parte de startups e tecnologia, né? E se eu fosse lá na faculdade de farmácia e falasse, e aí galera, quem vai trabalhar com startups e tecnologia? Completamente fora esse da caminho, né, da saúde para a tecnologia, né? Tipo, já é diferenciado, né? E por coincidência, vocês em duas instituições separadas no mesmo ramo, né? É verdade. E na onde você trabalha, ou nos projetos que você coordena, Lívia, você tem relação com startups? Esse relacionamento, né, com startups? Tenho sim, Lucas. No Parque Tecnológico, atualmente, nós temos uma incubadora e aceleradora de empresas. Na verdade, ela existe desde o nascimento do parque e hoje ela é coordenada também por mim. Então, nós temos ali algumas empresas e startups de saúde e de outras temáticas. Então, nós, por se tratar de uma vocação até regional voltada para tecnologias 4.0, para metalmecânica, nós temos aí uma diversidade de empresas que estão conosco. Uhum. Então, hoje nós aceleramos algumas empresas a partir de trilhas de conhecimento, de algumas informações que elas precisam consumir enquanto empresas para se tornarem empresas e também para desenvolvimento desses produtos. Então, nós temos hoje um laboratório de experimentações em tecnologias 4.0, onde essas empresas também podem prototipar alguns dos seus produtos. Né? Então, temos algumas tecnologias legal, 3D e outras coisas que complementam, inclusive, o que o FIT tem, né, como algumas ações aí e oportunidades para essas empresas. Então, há um custo baixo relativamente comparado a outros serviços do mercado e essas empresas podem usufruir desses serviços. Tá, isso é um serviço público da prefeitura municipal, no caso, é isso ou não? Não se trata de um serviço público, porque eles têm os seus custos que envolvem, né, toda a parte também de como a gente consegue retroalimentar todas as questões, mas existe um subsídio, vamos dizer assim, né, de fato para as horas dos nossos profissionais. Fica bem para a startup, para a empresa que precisar utilizar essa infra ou até conhecimento de vocês, consegue com um preço muito mais camarada, é isso? Exatamente. Legal, isso mesmo. Legal. Aqui no FIT também a gente tem essa estrutura, né? O Fábio trabalha diretamente nessa parte de startups, como ele comentou, e também de capacitação. Só que hoje a gente está aqui especificamente para falar dos BOs que você já... que não são poucos. Você que já escolheu a startup, você que escolheu entrar nessa área, né, de empreendedorismo na área da saúde, você já vai passar, né, ou já passou por isso, né? Sim. Eu queria entender melhor, assim, as dificuldades, né? Eu estava olhando, por exemplo, o ranking tanto da 100 Open Startups quanto o ranking da Pequenas Empresas e Grandes Negócios. No ranking geral da 100 Open,
tem, tipo, 3 startups de saúde. E no ranking da Pegging, né, da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, eles têm, tipo, algumas startups de saúde, mas não tem nenhuma também de hardware, né? Então, você percebe, a gente tem mais contato com hardware aqui, você percebe a dificuldade pelo número de startups no ranking, já é um número super reduzido, né? E daí eu fico pensando quais esses motivos, que tipo de dificuldade que as startups de hardware elas enfrentam ao longo do caminho, né? O que você vê lá, por exemplo? Vocês já tiveram contato com startups de saúde lá? Temos algumas, inclusive, que utilizam de bancada de laboratório, né? Então, quando a gente olha para esse tipo de negócio, eles são negócios que demandam mais recursos financeiros, né? Para aquisição de equipamentos, muitas vezes, para insumos, para os próprios profissionais que precisam de mais qualificação, às vezes pesquisadores, mestres, doutores. Então, um dos grandes gargalos que eu vejo para esse tipo de negócio exclusivamente é a questão dos recursos que envolvem a existência como empresa. O que difere um pouquinho de uma solução digital, por exemplo, que não temos muitas questões não tão palpáveis, né, tão físicas. Tipo, é diferente... vou começar um aplicativo. Até um aplicativo de saúde talvez dê mais trabalho e mais preocupações do que um aplicativo talvez de táxi, né? Sei lá. Com certeza. Coisas assim, né? Porque inclusive, saúde é saúde. Ele é mais regulado, mais regulamentado. E aí um pouco dessas discussões que a gente também trata dentro da nossa linha de pesquisa na universidade é essa questão da regulamentação. Em como esses produtos vão ao mercado, qual segurança que os pacientes têm ao utilizar esse tipo de solução. Então, então, assim, mesmo quando não tem dispositivos envolvidos, existe uma regulamentação específica para quem está trabalhando com apps de saúde. Sim, existe. Fala um pouco mais, assim, dessa... Você consegue falar alguma coisa, Fábio? Eu diria que, assim, quando a gente fala, seja de um app, seja de um software em saúde, seja de um hardware em saúde, a gente precisa olhar para a legislação para ver se primeiro ele vai se enquadrar, se ele vai ser regulado, né? Essa que é a questão. Porque às vezes a gente fala, assim, de um app de saúde, mas a gente vai falar de um app, por exemplo, que vamos pensar num smartwatch, que a pessoa ela utiliza e aí ela tem alguma leitura de um parâmetro de saúde ali, né? Vamos pensar, por exemplo, vamos pensar que acompanha a pressão arterial. Estou dando um exemplo aqui, né? E aí, aquilo é informativo para a pessoa cuidar do bem-estar dela, né? Nesse caso, esse dispositivo ele não é regulado, porque a intenção de uso dele não é clínica, né? Quando que é regulado? Quando essa intenção de uso é clínica. Então, por exemplo, eu tenho um smartwatch que vai verificar essa pressão arterial, mas esses dados vão ser utilizados para fazer alguma intervenção lá com o médico, por exemplo, né? Para ele ajustar uma dose, para ele entender se o medicamento é o mesmo. Então, ele vai fazer um uso daquele dado clínico. Então, a intenção de uso é diferente, né? E aí ele passa a ser regulado por conta dessa Deixa eu ver se eu acho uma gray area aqui, tipo... Certo. Onde que começa a se misturar. Por exemplo, se eu tenho algum tipo de dispositivo, como vamos usar o smartwatch que você trouxe. E eu tenho também um personal trainer. Perfeito. Esse cara é profissional também da área da saúde, posso dizer assim. Com certeza. Ele vai utilizar das informações que o smartwatch trouxe, aí batimento, frequência cardíaca, né? Sim. Sei lá, oxigenação, coisas assim. E ele vai usar vai ajudar ele a elaborar um tratamento. É considerado tratamento. Isso daí já é um uso clínico, uma receita de treinamento, né? Um guia, já é um uso clínico. Perfeito, acho que você foi num ponto bem legal, assim, dessa gray zone, assim, né? Nesse caso, não é considerado um uso clínico. Por quê? Porque, apesar da gente estar tendo aí uma prescrição, porque é uma prescrição, né? O educador físico, por exemplo, ele está fazendo uma prescrição de um treino, né? Mas quando a gente pensa no risco dessa prescrição, desse treino para o paciente,
paciente do ponto de vista clínico, do ponto de vista clínico não existe um risco. Entende? Então, assim, aí nesse caso, esse software ele não é regulado, ele é um software para um uso que de repente é um uso profissional, do né? bem-estar, digamos mas ele assim. está ainda relacionado ao bem-estar desse paciente. O bem-estar, de uma forma geral, ele não é regulado. Ele não é regulado. Né? Então, bem-estar. Talvez esses aplicativos também de saúde mental, bem-estar, tem uma regulamentação ou não? Depende, né? Depende. Aí a gente sempre cai nessa palavra do depende, né? Assim, pensando num de saúde mental, né? Se eu tenho um aplicativo que ele vai trabalhar para garantir o bem-estar social, mental, né? Muito provavelmente ele não vai cair na regulação. Agora, se eu tiver um aplicativo que na finalidade de uso dele, ele declara que ele utiliza, por exemplo, uma escala para entender qual é o estado depressivo de alguém, e isso vai ser utilizado por um clínico para fazer algum ajuste, aí já vai precisar de uma regulamentação. Ele é regulamentado, né? Tá, entendi, tá bom. Ainda assim, Lucas e Fábio, né, eu acho que vale a gente discutir aqui que os pacientes hoje, quem está atento a essas informações, as suas próprias informações, ele tende a tomar decisões com aquelas informações. Tá. Então, existe apesar de ainda haver alguns aplicativos ou informações que não são regulamentadas, elas ainda assim levam ao paciente tomar decisões. Por exemplo, nessa questão da aferição de pressão arterial. Poxa, eu tô com a pressão alta. Vou fazer alguma coisa. Aí, pelo meu autocuidado, né? Ou pelo a minha automedicação. Sim. Então, ainda assim, se deve tomar cuidado. Apesar de não haver regulamentação, esse cuidado ele precisa ser observado pelos desenvolvedores, pelos idealizadores daquela solução. Então, porque pode se vir a ter... Tipo, na hora que eu estou construindo um aplicativo, eu não posso... A instrução que eu dou, eu tenho que tomar cuidado com as palavras. Ainda assim, a instrução que você dá, muitas vezes, ela não é lida. Tá, entendi. Podemos buscar pela nossa própria prática. A gente não lê as coisas, né? A gente dá ok, né? Todo o termo de aceite... A gente corre rapidinho, dá um ok e segue. Mesmo porque se eu não seguir... Você não lê os contratos de termo de aceite? Mesmo Nossa, porque do se começo eu ao não fim. der o aceite, eu não posso usar aquela solução. Sim, né? Você vai falando aí. Então não aceita. Deixa pra lá, ou então vou ler. Deixa pra lá, Gmail. Exato. 30 cláusulas. Não aceito, portanto não uso. Então não há uma possibilidade de discussão. Não tem o meio termo, né? Tira essa cláusula aqui, que essa eu não concordo. Talvez o meio termo é aquele aceitar tudo dos cookies, né? Apenas esse. Ou você consegue escolher, não, você pode pegar essa informação que é minha, essa e essa, o resto não. Mas geralmente para você baixar qualquer software ou aplicativo, se você não aceitar, você não consegue nem baixar. É um contrato leonino, né? Tá. O que é um contrato? Um contrato leonino é assim, ou você aceita tudo ou você não terá nada. Tá, é isso mesmo. Né? Eu acho que é bem por aí. Aliás, até um assunto legal para a gente falar, dados, né? Então, nessa área de saúde, né? Então, quando eu vou entrar em sistemas, eu caio aí, tipo, esses laboratórios que fazem exames, né, por exemplo, ou até do hospital, existem os sistemas. Então, às vezes eu vou ter acesso aos meus resultados, né, às vezes acaba sendo mais difícil para o paciente, mas e aplicativos também, né. Vira e mexe você vê ideias, eu queria centralizar todos os dados do paciente, queria não sei o quê, tal. Vamos falar primeiro do cuidado que a gente tem que ter em relação a dados do paciente. O que são dados sensíveis, o que são dados pessoais, como que isso se relaciona, por exemplo, o que eu, como dono de um aplicativo, ou de um site, ou de um sistema, ou de uma instituição, né, às vezes é no papel ainda que eu estou organizando, quais são os cuidados e o que eu posso e o que eu não posso assim, fazer? Vamos lá, Fábio. Vamos. Bom, assim, acho que a primeira coisa que a gente precisa levantar nesse contexto, né, é a lei de LGPD, né, que já trata disso, né? Sim. Quando a gente fala da regulação, privacidade e segurança,
é um requisito legal, né? Uhum. Inclusive, a gente tem, por exemplo, um guia da Anvisa, né? Que trata só de cibersegurança. Né? Então, fica uma dica para os desenvolvedores, por exemplo, que precisa conhecer esse guia, porque ajuda muito nesse processo, né? Mas... Você pode até passar o link para a gente Claro, depois, a gente coloca na descrição do vídeo. Perfeito, a gente coloca lá sim. Mas... todo dado de saúde, né, ele é um dado sensível, né? Então, toda instituição que vamos falar, vou esmiuçar. O que é dado de saúde? Dado de saúde é qualquer dado que fala sobre uma condição clínica de alguém. Então, por exemplo, qualquer parâmetro... sou diabético. Exatamente, né? Então, assim, mediu a glicemia de alguém. Aquilo é um dado sensível, porque é um dado de alguém que tem diabetes, né? Sim. E aí, assim, você fala assim, mas... O que tem as pessoas saberem que aquela pessoa tem diabetes, né? Quando você... Primeiro você tem que saber se aquela pessoa quer que as outras pessoas saibam que ela tem diabetes, que para ela pode ser um problema, né? Sim. Agora imagina, por exemplo, em alguém que é soropositivo, né? Foi testado e é soropositivo. Tem outros tipos, talvez. Exatamente. Tem o HIV, né? Ali ativo, né? Esse dado, esse positivo ou negativo é um dado absolutamente sensível, né? Por conta da sensibilidade da doença. Não que diabetes também não seja tão sensível. Exato, né? exato. Então, assim, quando eu tô dando aqui 2 exemplos, né? Porque fica muito claro que a pessoa não quer que aquele dado seja vazado ou seja conhecido, né? E o outro que, assim, teoricamente, tanto faz as pessoas saberem que... mas no contexto... não é tanto faz. Não é tanto faz. Eles estão no mesmo nível de privacidade e segurança, desse dado. Tanto o que eu já sou diagnosticado, quanto os resultados de exames, tudo isso é absolutamente sensível. Tá. E no caso, quando você aceita lá os termos que a gente sempre lê, no caso, sempre, né? Naqueles termos, a instituição ela pode falar, olha, eu vou utilizar os seus dados de uma forma que eu possa vender para outras pessoas. A empresa ela tem o direito de fazer um negócio desse no contrato, ou tipo assim, nenhuma hipótese isso é válido, porque existe a lei maior e todos têm que seguir essa lei. Ou eu posso, tipo, vocês entenderam? Eu entendi o que você quer. Tem a lei, mas eu fiz o cara assinar lá que ele deixa. Ele deixou. Né? Aí existe esse respaldo? O resguardo ele deixou ainda assim, terá um documento com uma assinatura ou com uma validação digital, enfim, a empresa ela está resguardada de que o paciente realmente deixou. Porém, pode ser que ele não tenha sido consentido de maneira correta sobre aquelas informações. O que seria um consentimento? Né? Então, se para aqueles dados as informações forem usadas para linhas de pesquisa, por exemplo, muitas dessas instituições conduzem pesquisas dentro das suas práticas. Em saúde digital, inclusive. Em saúde digital, inclusive. Os pacientes, eles precisam ter ciência e toparem, né, e concordarem com aquela pesquisa que incluirá os seus dados, anonimamente ou não. Isso vai estar de forma descrita num termo de consentimento livre e esclarecido. Isso é legislação também, isso é um guia de como esses pesquisadores conduzem pesquisas que utilizam seres humanos. Poxa, mas eu não vou utilizar o ser humano, eu vou utilizar o papel da informação da glicemia dele. Sim, ainda assim você está usando o ser humano. Então o ser humano precisa estar consentido de que ele participará daquela pesquisa e ter responsabilidade e ser informado dos seus resultados também. Sim. Então, naquele termo, um comitê de ética em pesquisa avalia os termos do termo, então o texto que vai ser disponibilizado para o paciente, como vai ser conduzida essa pesquisa, que forma que esse paciente será de maneira invasiva ou não, se os dados realmente são o papel, se tem um processo de como isso será coletado. E o paciente precisa estar devidamente esclarecido. Poxa, mas é um paciente de baixa cognição, eu não vou conseguir conversar com ele não vai entender do que eu estou querendo
explicar, de alguma maneira ele precisa entender, ou o responsável dele precisa entender. Se ele for incapaz, né, alguém vai ter que se responsabilizar. Utilizados. E aí, para além disso, né, tem a outra camada, que é a camada da instituição, né? A Lívia está falando do Conselho de Ética e Pesquisa, que é um organismo que vai avaliar isso, né, quando estiver rodando uma pesquisa com esse tipo de dado. E internamente você precisa ter a governança de LGPD, que é lei, né? Você precisa, a instituição ela tem que ter um modelo de governança, tem que ter um DPO, que é quem é responsável por privacidade e segurança dos dados, né? E tratar DPO? Um DPO. Fala aí, soletra aí e traduz para nós. DPO, né? Que é assim, que a pessoa é o responsável pelo processamento de dados dentro daquela instituição, né? É um Data Processing Owner, se eu não me engano, eu posso até puxar aqui para a gente falar exatamente, né? Isso, a gente coloca aí para vocês. DPO. E tem que ter uma estrutura, né? Porque, assim, às vezes você precisa entender, dependendo do dado que você tem, se você vai anonimizar. Então, dado sensível, dependendo do que você for fazer, você vai ter que anonimizar completamente, né? Outros, você pode pseudo-anonimizar, mas isso está tudo na norma, né? O que você pode anonimizar, porque depende do que você vai fazer e que dado... O que é pseudo-anonimizar? Você não consegue relacionar aquele dado diretamente ao paciente. É a criptografia. Exatamente, né? A criptografia. Então, você não consegue, você tem aquele dado, mas você não consegue juntar paciente e dado, né? O anonimizado, não existe a possibilidade nem direta, nem indiretamente de você fazer um link com o paciente. Vamos lá, então. Se fosse assim, vou começar um aplicativo de saúde ou um sistema de saúde, eu vou trabalhar com dados de outras pessoas. No geral, mas também especificamente falando de saúde, qual que é o caminho, ou qual que é o lugar que eu tenho que ir, que você recomenda para o pessoal que está assistindo? Cara, você não sabe nada, ou você sabe, mas você precisa seguir isso. Aonde que é o órgão que formaliza tudo? Então, eu vou começar falando da parte da regulação, né? Que assim, o que acontece da regulação? A regulação, ela não diz como você faz, ela diz o que você deve fazer. Então, assim, esse é um primeiro desafio, né, para os desenvolvedores, principalmente para quem não é da área da saúde, né, e quer desenvolver alguma solução digital, né. Então, a primeira coisa que eu sempre, dependendo do projeto, né, que eu sempre vou indicar para você validar o teu projeto, você precisa trabalhar com um dataset que está disponível. De repente você tem, por exemplo, a gente tem, que inclusive a gente utiliza num dos nossos cursos de inteligência artificial, né, que é o Kaggle. Você tem no Kaggle, por exemplo, vários datasets em saúde que você pode utilizar para treinar o teu sistema, para você validar, validar inicialmente aquela lógica, enfim, aquilo que você está trabalhando, né? Esse é um caminho. Um outro caminho, e aí esse caminho é mais quando você vai fazer uma verificação clínica, né? Da tua solução. Tem um banco de dados de imagens de raio-x. Isso. Eu acho isso no Kaggle, por exemplo, ou afins, né? Você pode utilizar e isso é ótimo para o momento de projeto. O Kaggle é Kaggle. Isso, a gente pode de repente colocar também o acesso para o site, né? Quando você vai fazer a parte da pesquisa clínica, que você já vai rodar com o paciente, aí é um outro momento. Você pode utilizar, se for necessário, nem sempre é necessário essa fase, né? Depende do que a gente está falando. Mas daí você vai ter que procurar uma instituição de saúde ou um serviço de saúde, né? Você vai ter que buscar uma parceria. Sim. E aí é com um hospital, ou com uma clínica, ou com um serviço que tem o input daquele dado, a entrada daquele dado que você vai trabalhar. Sim, né? Então você não procura um órgão, né? Você vai procurar um parceiro mesmo para poder testar, né? Para poder validar clinicamente, se for necessário, a tua solução. Tá, entendi. Eu adicionaria mais 2 atores aí. Nessa busca. O primeiro deles seria, muitas vezes essas ideias, essas soluções, elas brotam de algumas áreas específicas da área tech, da área software, da área engenharias.
é fundamental que alguém da área da saúde componha Com certeza. essas equipes, né? O que Não traga... tem como não, né? Não tem como não. Não tem Exato. como não. Não tem Se não tiver alguém da saúde lá, que pelo menos você estabeleça uma parceria com alguém que vai validar tecnicamente do ponto de vista de saúde, né? Perfeito. Não, e aí eu vou até complementar, porque é para qualquer startup de qualquer ramo, né? Então, não tem como você... Porque as ideias vão vir das dores e dos problemas das pessoas, né? Exato. Então, eu acho que uma coisa que é fundamental é a gente focar um pouco menos, talvez, na sua ideia maravilhosa tech, né? E focar muito mais nos problemas reais, né? Perfeito. E daí, quem melhor para falar do problema do que a pessoa que está na área, né? Ou que vive aquilo no dia a dia, né? Sim, sim. Então, sempre envolver em saúde um profissional, especificamente, se possível, né? Exatamente do problema que você está atacando, e quando de outros segmentos também, né? E tem mais outro. E o segundo ator que eu colocaria nesse imbróglio aí de como se testar ou se especificar é a universidade. Parece que a universidade está distante desse mundo, mas ela não está. Ela pode ser, em alguns momentos, com algumas dificuldades de acesso, até porque os mundos... As velocidades. E as velocidades, elas não são tão compatíveis, mas muitas linhas de pesquisa e pesquisadores e professores e diversos outros atores envolvidos dentro da universidade podem auxiliar, de repente, em alguma conversa, ou Sim. em um direcionamento. Na parte da validação. Já viram uma pesquisa, já viram como regulamenta, já viram, enfim, Isso. alguma coisa. E daí eu procuro assim, mas tá bom, vocês são do meio acadêmico, então você tem essa visão, você trouxe. Sim. E você já conhece os caminhos. Sim. Mas e eu que não sou do meio acadêmico, e eu tô lá fazendo minha app, minha ideia de health tech. Boa. Eu vou lá e bato na porta, ô pessoal, tem alguém aí, né? Tipo, como é que é isso? Eu achei que você fosse falar sobre isso, você de alguma forma falou, mas assim, quando a gente fala do profissional técnico que precisa estar ali como um consultor, ou dependendo do tamanho do projeto, fazendo parte daquilo, né? Eu vejo dois profissionais importantes aí, tecnicamente falando, né? O profissional técnico que tem a relação com aquilo que você está desenvolvendo, né? Deu uma chacoalhada aqui no microfone. E o outro, que é o profissional de regulação, que são dois, por exemplo, se você for na universidade, e não é na universidade que você vai encontrar um profissional, por exemplo, eu sou especialista em regulação de dispositivo médico e software como dispositivo médico, né? Essa é uma formação muito específica, então assim, não necessariamente você vai para a academia e vai lá para encontrar alguém da regulação. Você vai ter que encontrar esse profissional. Esse profissional ele precisa ser incluído e logo no começo para poder fazer algumas avaliações, né? Porque eu diria até que é o primeiro profissional que você vai procurar. Justamente porque ele vai falar para você, olha, esse aplicativo aqui, com essa intenção de uso que você está declarando, ele não é regulado. Isso já vai tirar um monte de camadas. Não ser regulado é maravilhoso. É maravilhoso. Não, e né? às vezes você está desenvolvendo algo que está no limite de ser regulado ou não. Exato. Uma você palavra pode tomar uma que decisão. você mudar... Você pode tomar uma decisão. Olha, Perfeito. se eu for entrar nisso, eu quero, vale muito a pena, Isso. então beleza, mas eu vou ser regulado. Exato. Mas se eu uma não decisão. entrar aqui, eu já Exato. escapo de um o que monte a gente de faz, burocracia. Né? Lucas? Isso se chama muito, que é uma das coisas que a gente trabalha aqui no FIT, né? A gente trabalha muito com estratégia regulatória, porque você pode chegar com uma solução digital e aí, por exemplo, na avaliação eu vou falar para você, olha, até aqui você não é regulado, mas isso que você quer chegar o que a gente pode fazer? Vamos trabalhar escalonando essas possibilidades de implementação, né? Então agora você coloca, porque assim, você precisa ser conhecido, você precisa lançar, porque essa solução já é uma solução relevante, é uma solução que ataca uma dor, né, do paciente usuário e tal. E vamos já nos preparar para regularizar para essa outra etapa. Então, assim, não é que você precisa desistir daquilo da sua intenção clínica, mas você pode se planejar, até porque se você for trabalhar com classe de risco que é 3 e 4, por exemplo, né, dentro da regulação, que são classes de risco que
aquela solução digital, né, ela representa um risco maior para o paciente, então a burocratização, né, e a regularização ela acaba também aumentando. Então, de repente, você vai precisar de uma certificação de boas práticas, e aí, às vezes, você vai esbarrar em alguns valores que chegam a 72 mil reais para regularizar do ponto de vista sanitário. Então, assim, é um ambiente que ele... Só para citar um valor, né? Eu estou citando um valor. Se acumule exatamente. É regulatório e é custo. Né? Não é só um trabalho burocrático, mas também um ônus, né, financeiro. Né? Exatamente. Então, eu nem sei se eu respondi a sua pergunta principal. Eu quero complementar essa questão do caminho para buscar a universidade, né? Base na porta, né? Como eu procuro. Hoje, com o avanço da internet, né? E com todas as formas de comunicação que a gente tem digitais, é possível a gente encontrar pesquisadores, encontrar linhas outras linhas de pesquisa, universidades que falam sobre isso, ou que a gente consiga conversar mundialmente, inclusive. Então, é possível fazer algumas pesquisas mais profundas na internet, com as palavras-chave importantes que você queira na sua pesquisa, que é possível encontrar os pesquisadores, e muitos deles são extremamente acessíveis. Então, é possível fazer esse contato. Que tipo de site que tem o banco de dados aí dos pesquisadores? Olha, hoje a gente utiliza bastante o ResearchGate, depois a gente coloca também as informações. Sim, muitos dos artigos publicados por esses pesquisadores e linhas de pesquisa estão dentro dessa... É como se fosse um Facebook, como se fosse um LinkedIn de pesquisadores. Então, é possível fazer esse contato também por aí. E também os próprios sites das universidades trazem as linhas de pesquisa das suas pós-graduações. O Lattes também é uma possibilidade, né? O próprio Lattes. O próprio Lattes é uma possibilidade de você entrar em contato e buscar pessoas que estão, de repente, trabalhando com imagens radiológicas para uma determinada condição clínica. Entendi. Né? Sim. Então tem vários caminhos. Tem vários caminhos. Legal. Queria mudar um pouco de assunto e trazer o que agora? O que eu entendo que ainda é utópico, tá? É talvez polêmico, não sei, vocês vão me dizer. Vamos lá. Existe aquele mundo ideal onde eu tenho todas as informações, as minhas informações que eu fui no hospital A, B, C, no laboratório X, Y, Z, e todas estão comigo no meu celular aqui. Mas mais do que isso, né, uma nova empresa que vai querer trabalhar com dados, ela também gostaria o próprio governo, né, nosso sistema, ele também gostaria de todos os nossos dados. Então, assim, para mim, a gente, de longe, para quem está de longe aqui, é um ambiente tão complexo, cheio de processos, cada um, e cheio de limitações, eu diria. Com certeza. Né? Então, tem limitações técnicas, tem limitações regulamentares, que a gente conversou bastante agora sobre isso, de dados, né, e tal. Então, existe um mundo onde isso vai acontecer, onde a gente tenha... Integrar. Tipo assim, essa integração total, já existe algum plano do governo? Não sei, às vezes algum tipo de coisa assim? Olha... Eu sabia, é difícil a pergunta, tá bom. Bem difícil. E é uma vontade, né? É uma vontade, é isso que eu vejo, vontade de todo mundo. Acredito que seja, assim, vontade de governos, vontade de empresas privadas, vontade do paciente de localizar suas informações num único local. Né? Às vezes ele tem vontade, mas ele também não se sente à vontade em compartilhar. Tem essas duas pontas também. Não, mas assim, vamos lá. Os exames são meus exames, beleza? Sim. Sim. Hoje, por exemplo, eu não tenho um aplicativo que eu falo, aplicativo do Lucas, saúde, minha saúde. Aí eu entro lá e falo assim, olha, meus exames que eu fiz no laboratório A. Minhas vacinas. Por que não está centralizado? Médicas, a gente tem o Meu SUS, não é um aplicativo, não é isso? Conect Meu SUS, Conect SUS, isso, obrigado. Mudou de nome. Lá eu vi na época da pandemia, a gente teve... Você tinha até um jeito de você comprovar que você estava vacinado, né? Então, assim, por que tudo não vai para lá, né? Que tipo de implicação que isso acontece, assim, das privadas e públicas? Como é
que vocês entendem? É assim, A gente porque esse tema de fato, assim, o que você tá trazendo, né, a gente chama em saúde de interoperabilidade, né, que é talvez um dos pontos mais importantes, mas também um dos mais difíceis de serem implementados, né. Se a gente pensar no SUS, né, se a gente pensar em saúde pública, já existe uma estrutura dentro do SUS, né, para possibilitar a interoperabilidade ao longo do tempo. Então, por exemplo, a gente tem a RNDS, né, e a gente tem secretarias de saúde digital, secretarias de dado, né, que já existe com essa finalidade de olhar para a interoperabilidade, né? Mas quando a gente fala em interoperabilidade só no SUS, uma das primeiras coisas que a gente encontra é o quê? É que a gente tem 3 esferas, né? A gente tem o federal, o estadual e o municipal. E aí, quando a gente fala de sistemas, de plataformas que são federais, por exemplo, o Conect SUS é uma plataforma federal, né? E que ela recebe dados do Estado, por exemplo, dado de vacinação, né? O município manda para o Estado manda para a federação, então fica fácil, né? Vou colocar aqui entre aspas, de você organizar isso, né? Dentro de uma plataforma, até porque hoje existe uma iniciativa de olhar para a interoperabilidade e tudo mais. Agora, se você pensar no município, por exemplo, né? Quando ele vai contratar vamos pensar num software, né, que vai trabalhar num prontuário eletrônico para operar dentro das UBSs, que são as Unidades Básicas de Saúde, né? Ele vai contratar por licitação. E por licitação, ele vai contratar o que tiver mais barato, porque é a lei, né? Sim, com certeza. E aí, o que acontece? Tá errado esse pensamento? Não, tá, é um pensamento correto, né? A gente tem que olhar para gasto público. O que eu acho que, de repente, falta, e que daí, de repente, a gente precise... Não exatamente uma legislação, que eu acho que a gente já tem muita legislação para dar conta, né? Mas, assim, para licitações, a gente tivesse uma boa prática ou até de como armazenar, olhar para a interoperabilidade, mas já desde a ponta, porque o usuário, o paciente, ele está no município, ele não está na federação. Sim. Então, se eu já não começo olhar para a interoperabilidade desde o município, eu vou ter um problema de integração, inclusive dentro do próprio município, né? Então, olha só, se a gente pensar em SUS, a gente já tem toda essa problemática para resolver, mas a gente já tem iniciativas olhando para a interoperabilidade, né? No privado, o problema do privado, né, é que hoje a gente tem, às vezes a gente tem hospitais ou consórcios de hospitais ou outro tipo de instituição que ele já está pensando em como compartilhar os seus dados entre eles, e aí eles vão fazer, né, uma forma de fazer isso da melhor maneira. Mesmo assim, cada um vai ter o seu. Exatamente. É meio que assim, são os meus pacientes. Isso, mas eles conseguem compartilhar. Isso também? Eu quero complementar na questão, essa discussão do privado, ela é muito nítida por conta dos interesses, em especial, de cada empresa, né? Principalmente dos que estão vinculados a planos de saúde, né? Então, exatamente. Hoje a gente tem dados e informações e todo mundo que utiliza, por exemplo, a Unimed Sorocaba, que a Unimed Sorocaba quer guardar as informações para ela. Ela não vai disponibilizar para Prevent Senior, ela não vai disponibilizar para... Enfim, então, o que poderia ser integrado, inclusive... E não só, né, deixando bem claro, tá, Unimed. Não é só a Unimed, né? Sim, sim, foi um exemplo tanto faz a instituição que for. Instituição. Isso é normal, né? É natural até pela operação delas, né? E na questão do... então a gente vem, poxa, no público não deveria ser isso, né? Ou não deveríamos ter isso, né? Na questão da unificação, da interoperabilidade, como o Fábio trouxe. Mas a gente tem, por exemplo, algumas iniciativas que muitos dos ouvintes aí, ou dos assistentes? Público. Audiência. Que estiver acompanhando a gente, muitas dessas soluções já estão sendo pensadas, inclusive, por health techs. Sim. E essas empresas têm essas dificuldades, inclusive, de conseguir essa entrada ou alguns testes. Poxa, me deixa mostrar que a solução pode ser possível para o seu município. Sim. E aí, algumas alternativas, como a legislação em sandbox, que alguns municípios possuem, Sorocaba é um deles, sim.
nós temos essas oportunidades para que essas empresas testem as suas soluções para aquele município, e uma vez testado, e o município entende que aquilo é importante, ou que é possível fazer aquisição extra licitação, então existe uma regulamentação própria e diferente para que esse acesso seja mais fácil, ou mais facilitado. O Sandbox, então, ele é um espaço, é um espaço físico e virtual, normalmente, né, o digital, que as empresas podem fazer testes. Isso. E cada município vai ter o seu espaço, digamos assim. Isso. Inclusive, a gente também tem isso do ponto de vista federal. A Anvisa, ela trabalha com sandbox regulatório. Né? E que você tem, na verdade, ali um ambiente, né? Um ambiente de parceiros que vão trabalhar, né? numa determinada iniciativa, no ambiente controlado, né? É uma iniciativa governamental instituída, assim, então eu consigo encontrar eu tenho também. Edital, por exemplo, eu tenho um edital, vamos pensar que um plano de saúde, um exemplo assim, um plano de saúde, ele quer testar um novo tipo de plano que não tem, né? E aí o governo ele pode abrir um edital para fazer um sandbox desse tipo de plano. Então vem os parceiros e vão testar ali dentro, né? Eles não estão sendo regulados, mas é um ambiente regulatoriamente controlado, entende? Tá bom. E é isso que é o sandbox, né? Que para saúde digital, para iniciativas de saúde digital, seria bastante importante. Eu acho que é muito pouco utilizado. Sim, né? sim. E até neste incentivo, uma vez que um município testando uma nova solução nessa categoria seja acatado, outros municípios, inspirado neste, pode também se entender como um organismo em conjunto. A gente pode repassar, né? Gera um aprendizado, soluções. Mas a minha crítica, por exemplo, para esse tipo de iniciativa é que às vezes você tem um município, né? Assim, Sorocaba, que é uma referência como região metropolitana e tal, que coloca a serviço esse tipo de possibilidade, né? Mas que não tem gente executando nada com sandbox regulatório. Por quê? Porque você precisa de gente especializada nisso, né? Então, assim, você institui algo, mas que não tem, quer dizer, você não capacita, você não cria programas de capacitação ou vai buscar profissionais para que essa medida seja efetivamente utilizada, implementada e divulgada. Então, eu tenho essa crítica sobre esse tipo de né, pessoal, iniciativa. queria agradecer demais. Acho que a gente falou assim, de pontos importantíssimos para as startups, desde a parte de regulamentação, passando por dificuldades bem práticas, né, de parceiros que a gente deve buscar. E agora a gente também falou de oportunidades que as startups que estão começando têm de por onde começar e caminhos, né, até institucionalizados no próprio governo. Então, gente, acho que foi um aprendizado muito legal para startups que estão pensando em investir na área de saúde, né? Queria aproveitar que você falou de capacitação e convidar você que está assistindo para fazer os cursos do FIT na área de saúde, inteligência artificial e internet das coisas. São cursos gratuitos, síncronos, e durante uma semana você aprende a fazer uma aplicação sem precisar codificar alguma coisa de fato, mas você aprende conceitos de inteligência artificial, internet das coisas. Inclusive o Fábio também tem a participação durante o curso, vocês vão poder fazer perguntas diretamente para ele. Isso aí. Então, muito obrigado, pessoal. Voltem para os próximos episódios também, a gente vai continuar falando de startups. Em breve a gente vai soltar aí mais um podcast com o Fábio. Ele vai reagir a novas startups. Vai ser um react de startups de saúde e vocês estão convidados para assistir também. Um abraço, pessoal. Até Valeu, mais. pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau.